Conquiste províncias, ducados e faça o que um monarca faz de melhor. Amplie os seus reinos. No vídeo de hoje, Dominion, que foi lançado pela Conclave Editora. Então, fiquem aí. Em Dominion, os jogadores são monarcas tentando expandir da melhor maneira possível seu reino com províncias, ducados e propriedades. Então, vamos ao setup. Coloque as propriedades, os ducados, as províncias, além das cartas de maldição, ao alcance de todos os jogadores, ajustando pela quantidade de jogadores. Em 3 e 4 jogadores, coloque 12 em cada pilha. Em caso de jogos com 2, coloque somente 8. No caso das maldições, retire 10 maldições para cada jogador abaixo de 4. Abaixo disso, coloque as cartas de cobre, prata e ouro à disposição. E depois coloque as cartas de cobre, prata e ouro logo abaixo, junto com as 10 cartas de ação selecionadas para ser o mercado dessa partida. As cartas de reino podem ser selecionadas aleatoriamente ou utilizar algum dos setups recomendados no manual. Após isso, cada jogador recebe 7 cobres e 3 propriedades, formando o seu baralho inicial, onde ele pode embaralhar e colocar à disposição do jogo. E para finalizar, cada jogador compra 5 cartas para formar a sua mão inicial. Dominion joga em várias rodadas, onde cada jogador toma o seu turno realizando 3 fases. Primeiro a fase de ação, depois a fase de compra e por último a fase de limpeza. Então vamos ver cada uma delas. No início da fase de compra, cada jogador vai poder jogar da sua mão somente uma carta de ação, a não ser que alguma coisa diga o contrário. Depois disso, ele vai poder fazer uma compra do mercado e por último, ele vai descartar todas as cartas da sua mão e todas as cartas que ele jogou esse turno para o seu descarte e comprar 5 novas cartas. Então, vamos ver cada uma dessas fases. A primeira fase é a fase de jogar cartas de ação. No baralho inicial de cada um dos jogadores não tem nenhuma carta de ação disponível de início de jogo, tendo que os jogadores comprarem elas primeiro para depois eles terem elas disponíveis. Então, vamos dar uma olhada nas cartas principais. A primeira coisa que presta atenção nas cartas de ação são as keywords, que tem várias. A primeira dela é o mais algum número de carta ou cartas. O que significa que aquela carta está te dando a oportunidade de comprar mais aquele número de cartas do seu baralho diretamente para a tua mão. Nesse caso aqui, mais uma carta, ou no caso aqui da Forja, mais 3 cartas. A segunda keyword importante é o mais algum número de ação ou ações. Isso significa que o jogador vai poder, se ele quiser, jogar mais cartas de ação naquela rodada, tirando o limite de somente uma carta de ação por vez. Ou seja, nesse caso aqui, eu poderia, se eu quisesse, jogar mais uma carta de ação. Ou no caso da aldeia aqui, se eu quisesse, eu poderia jogar mais 2 cartas de ações. Em seguida, nós temos aqui o mais algum número de compra. Isso significa que na próxima fase, a fase de compra, eu vou poder comprar mais uma carta, além da carta padrão que eu sempre posso comprar. E depois disso, nós também temos aqui o mais uma moedinha com um número. Isso significa que na próxima fase, a fase de compra, eu vou ter aquela quantidade de dinheiro para fazer alguma compra no mercado. E por último, nós temos o texto das cartas. O texto das cartas é algum efeito único que somente aquela carta pode te dar e tu simplesmente precisa ler para resolver. Além das cartas de ação normal, nós temos as cartas de ação barra reação, que na fase de ação elas vão te dar algum efeito, mas se tu tiver essa carta na tua mão, quando algum jogador fizer alguma coisa contra ti e o poder dela te permitir revidar, os jogadores precisam revelar ela, mostrar ela e tal, e não vai acontecer o efeito do outro jogador. A seguir tem a fase de compra, onde por base cada jogador pode adquirir uma carta qualquer do mercado, a não ser que obviamente alguma carta que dê mais compra tenha sido jogada na fase anterior de ações. Cada carta tem 3 coisas importantes para prestar atenção. A primeira delas é o tipo de carta, que ela pode ser ação, ação-reação, tesouro, vitória ou então maldição. A segunda coisa é o que a carta vai te dar, que está aqui no meio, por exemplo, essa carta que vai me dar esses efeitos. Vai me dar mais dinheiro para jogar nas próximas rodadas, ou vai me dar então pontos de vitória positivos ou negativos. E por último nós temos aqui, em todas as cartas no cantinho aqui, quanto de dinheiro eu vou precisar para fazer a compra daquela carta. Então, para te fazer uma compra, o jogador simplesmente descarta aquela quantidade de dinheiro, nesse caso aqui eu vou descartar 3 de ouro, e vou comprar uma carta de custo 3. As cartas compradas vão imediatamente para o descarte. Como eu não tinha mais nenhuma carta que me dê mais uma compra, essa aqui foi minha compra da rodada, minha fase de compra se encerrou.
Depois de encerrada a fase de compra, o jogador vai pegar todas as suas cartas da mão, colocar no descarte e comprar novas 5. Caso ele não tenha 5 cartas disponíveis para compra, ele vai embaralhar o seu descarte, formar um novo deck e comprar o que ele precisa para fechar 5 cartas na mão. Depois disso, ele vai passar para a próxima pessoa, que vai realizar de novo a fase A, a fase B e a fase C. E o jogo continua em sentido horário até que aconteça o trigger de final de jogo. Caso a pilha de província tenha se esgotado, ou caso qualquer outras 3 pilhas do jogo também tenham se esgotado, o jogo termina no final daquele turno daquele jogador que esgotou uma dessas pilhas. Terminado o jogo, os jogadores vão recolher o seu deck, todas as cartas estão na sua mão e etc. Vão separar todas as cartas verdes que dão ponto, separar todas as cartas roxas que dão pontos negativos, somar tudo e ver quem conseguiu mais pontos. Em caso de empate, o jogador que tomou menos turnos é o vencedor. Então, essas são as regras de Dominion, vamos às considerações finais. Então, Dominion é aquele primeirão deck building que foi o jogo que deu origem a tudo isso, uma das últimas mecânicas a ser adicionada no Board Game Geek, já deixa ele como um pouco de lendário, assim, de nome para ficar na história. Foi o jogo do ano em 2009 também, mas ele é aquele deck building super rápido que quando tu pega o jeito, cada partida demora meia hora, 20 minutos se vocês forem dependendo do setup também. E agora com o lançamento da Intrigue, ele adicionou um pouco mais de interação entre os jogadores e umas cartas bem mais malucas para deixar o jogo ainda mais interessante. E uma coisa boa é a Conclave estar investindo nesse cenário competitivo de lançar torneios com premiação, as promos da aldeia, as toalhas e tudo mais. Tá deixando sempre o cenário de Dominion cada vez mais legal, que é um jogo incrível. Então, era por isso pelo vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Se gostaram muito, adicione os favoritos. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Se for aqui de Porto Alegre região ou na região do Rio Grande do Sul e quiserem jogar os nossos 350 jogos, passe na Lentes mais perto de você. Link aqui na descrição. Era isso pelo vídeo de hoje. Até a próxima.